Testamos a BMW R1300 RS além do turismo. Às vezes, o mundo das motos nos acostuma a rótulos, e um dos mais perigosos é aquele que diz turismo, porque quando a BMW coloca as siglas RS em uma moto, muitos pensam em viagens longas, alforjes e rodovias. Mas hoje vamos quebrar isso. Vamos testar a nova BMW R1300 RS além do turismo. Muito além. RS significa, historicamente, Reisesport, viagem esportiva, mas ao longo dos anos, esse equilíbrio tem se inclinado mais para um lado ou para o outro, dependendo da geração. Houve RS muito viajantes e houve RS com um toque de esportividade contida. Mas a que temos hoje diante de nós é diferente. É como se alguém na BMW tivesse acordado uma manhã e dito: "E se fizermos a RS mais esportiva que o mercado já viu?" Pois isso é exatamente o que eles fizeram. E não é um exagero, não é marketing. É uma realidade que se sente assim que você se monta. Antes de seguir, quero que façamos um exercício de memória. Você se lembra da primeira R100 RS de 1976? Aquela com a carenagem integral que foi projetada no túnel de vento. Era uma moto revolucionária porque combinava proteção aerodinâmica com um motor potente e um chassi capaz. Desde então, as RS têm sido motos para percorrer a Europa sem desmanchar o cabelo, mas também para se divertir quando o asfalto se retorce. A nova R1300 RS bebe dessa herança, mas a reinterpreta com um olhar muito mais esportivo, tanto que alguns dirão que se desviou do espírito original. Eu acho que melhorou, mas antes de você continuar vendo como este boxer se transforma em uma faca suíça do asfalto, quero que faça algo rápido. Diga nos comentários uma única palavra: esportiva ou viajante, assim, sem pensar. E se você gosta do que vem, já se inscreva porque isso vai ficar muito interessante. Agora sim, vamos começar. Esta é a BMW R1300 RS. Quando chegou à nossa redação, a primeira coisa que pensei foi: ok, outro boxer com carenagem. Mas ao segundo olhar, algo não parecia certo. É mais compacta, mais afiada. E tem um olhar que convida a brincar, não a dormir nos quilômetros. O farol dianteiro é mais agressivo, com esse design em X que tanto deu que falar na GS, mas adaptado a um perfil mais baixo e largo. As linhas da carroceria são mais tensas, quase musculares, e o depósito parece esculpido com um machado em vez de moldado, com arestas e cortes que canalizam o ar para o piloto ou o desviam conforme a necessidade. Tudo nela transmite intenção esportiva. Não há concessões ao turismo puro. Para entender o que está acontecendo aqui, precisamos falar sobre a mudança de filosofia que a BMW aplicou a toda a sua gama boxer. A R1300 GS já nos surpreendeu com um motor fisicamente menor, mas maior em cilindrada. Como? Reposicionando a caixa de câmbio. Sim, eles colocaram a caixa de câmbio embaixo do motor. Isso encurta o conjunto e permite que a moto tenha uma distância entre eixos mais reduzida. Mas vamos entrar um pouco mais em detalhes técnicos, porque vale a pena. O motor boxer tradicional tinha a caixa de câmbio atrás do bloco de cilindros. Isso alongava o conjunto e obrigava a ter uma distância entre eixos maior para manter a estabilidade. Ao mover a caixa de câmbio para a parte inferior do motor, os engenheiros conseguiram concentrar as massas em um ponto mais baixo e central. Isso não só encurta a moto, mas também melhora o centro de gravidade. Em dinâmica, isso se traduz em uma moto que muda de direção com menos inércia, que rotaciona melhor nas curvas e que transmite mais confiança quando você inclina mais do que o normal. Além disso, conseguiram alongar ligeiramente o balancim para melhorar a aderência traseira, algo que em uma moto esportiva é fundamental. Na GS já notamos essa agilidade, mas na RS, a RS é outro nível, porque a GS, por mais boa que seja, ainda tem uma posição de condução elevada e um guidão largo que favorece o enduro, mas penaliza a precisão no asfalto. Em contrapartida, a RS parte dessa mesma base mecânica, mas a envolve em uma ergonomia radicalmente distinta, mais baixa, mais colada ao chão, mais agressiva. É como se tivessem tirado a alma da GS e a colocado em um traje de corrida. O propulsor é o mesmo da GS, 1300 cc, boxer de 2 cilindros, cerca de 145 cavalos e 149 Nm de torque. Mas não se deixe enganar pelos números. Não é um motor explosivo. É um motor elástico, com uma entrega de torque desde muito baixo que te permite ir em terceira em uma curva fechada sem que a moto reclame. É generoso, civilizado, até que você decide abrir a torneira.
A partir de 6.000 rotações, a força se intensifica e se estica até perto de 9.000. Não é um motor que queira subir até 12.000 como um 4 cilindros japonês, mas entre 4.000 e 8.000 giros há um maremoto de torque que te impulsiona para a próxima curva com uma autoridade avassaladora. E o que dizer do som? O Boxer sempre teve aquele rugido grave e profundo, como um batimento de coração mecânico. Mas nesta 1300, os engenheiros ajustaram a admissão e o escape para lhe dar um tom mais grave, mais esportivo quando você sobe de rotações. Em marcha lenta é discreto, quase educado, mas quando você acelera a fundo entre duas curvas, soa como se o motor dissesse: certo, vamos lá. Não é o grito agudo de um 4 cilindros italiano, nem o estrondo de um 3 cilindros britânico. É um som próprio, com personalidade, que chega até você através do assento e das botas. E você gosta. Há uma vibração característica, aquele leve balanço do Boxer que te lembra que você está pilotando algo com caráter, não uma máquina de lavar sobre rodas. Em altas rotações, essa vibração se transforma em um ronronar constante que te informa que o motor está na sua zona feliz. Mas este teste não se trata apenas do motor. Trata-se da geometria. Trata-se de como a BMW pegou uma moto de turismo e deu um soco na mesa esportiva. E quando digo soco, é literal. Porque as mudanças no chassi são tão profundas que quase poderíamos falar de uma moto nova, não de uma evolução. De fato, se você colocar uma R1250 RS ao lado desta 1300, é difícil encontrar peças comuns. O chassi é novo, o braço oscilante é novo, a suspensão é nova, o sistema de suspensão é novo. Apenas compartilham o anexo das rodas e alguns parafusos. Onde estão as mudanças mais importantes? Aqui, no triângulo do piloto. Vamos falar sobre a ergonomia. Primeiro, o guidão. É mais baixo e mais largo. Baixe as mãos, carregue a frente da moto e sinta que a roda dianteira está grudada no asfalto, como se quisesse morder a estrada. Isso te dá uma conexão imediata com o ponto de contato. Você sabe em todos os momentos o que o pneu dianteiro está fazendo. Há cascalho, você percebe. O asfalto está áspero? Você percebe. Você está chegando ao limite de aderência? Você também percebe. Segundo, posição dos pés. As pedaleiras subiram ligeiramente e foram deslocadas alguns milímetros para trás. Não é a postura de uma superbike, mas sim de uma moto que quer que você incline o corpo para dentro nas curvas. Seus joelhos ficam mais dobrados, seu torso se inclina um pouco mais para frente e seu peso se distribui de forma mais equilibrada entre as duas rodas. O ângulo de inclinação máximo declarado pela BMW é de 52 graus, mas com uma posição mais agressiva do piloto você pode chegar a 55 sem que nada raspem. Terceiro, o assento. Plano, firme, mas com uma forma que te empurra um pouco para frente. Não é confortável para uma rota de 800 km sem se levantar. E essa é precisamente a ideia. A BMW não quis tornar a RS mais confortável para viajar. Quis torná-la mais divertida para atacar. Quem quiser viajar com extremo conforto que compre uma K1600 ou uma Goldwing. A RS é para outro tipo de usuário. Para aquele que prefere chegar ao seu destino com um sorriso no rosto do que com as costas perfeitamente descansadas. O resultado é uma moto que entra na curva como se tivesse trilhos. A suspensão dianteira, invertida e ajustável eletronicamente com o Dynamic ESA da BMW, é mais rígida. O braço oscilante traseiro também foi redesenhado e a distância entre eixos que antes era em torno de 1520 mm, agora fica em torno de 1500. Não parece muito, certo? Em uma moto desse peso, cerca de 235 kg em ordem de marcha, esses 20 mm fazem a diferença entre ter que forçar a trajetória e a moto ler sua mente. Quando você freia forte antes de uma curva, a suspensão dianteira não afunda de forma exagerada. Tudo se mantém firme. E a traseira permite que você abra o acelerador antes do que imagina. Porquê? Porque ao ter o braço oscilante mais rígido e a geometria de direção mais fechada, a roda traseira segue a trajetória com muita fidelidade. Não há perdas de trajetória, não há movimentos estranhos. É tudo limpo, direto e previsível. Além disso, o braço oscilante agora é de alumínio fundido com um perfil mais complexo que melhora a rigidez torsional sem aumentar o peso. Eu testei muitas Boxer, desde a velha R1150 RS até a anterior R1250 RS. Mas esta é a primeira vez que sinto que a BMW disse: que pense o piloto, não o passageiro.
E isso é perceptível desde o primeiro metro. Assim que você arranca, percebe que a moto é menor do que parece. Os 235 kg desaparecem assim que você ganha velocidade. É ágil como uma moto de cilindrada média, mas com a autoridade e o empurrão de um grande turismo. Se compararmos com a R1250 RS, a diferença é brutal. A anterior tinha 136 cavalos e 143 Nm de torque. Pesava cerca de 243 kg. A nova pesa menos, tem mais potência e um centro de gravidade mais baixo. Mas o importante não são os números, mas como se traduzem em sensações. A R1250 RS era uma moto mais turística. Tinha um guidão mais próximo do piloto, uma postura mais relaxada e uma direção mais lenta. Era eficaz na estrada, mas quando chegava às curvas de montanha, você tinha que trabalhar mais. Era preciso empurrar a moto, convencê-la, às vezes até brigar com ela se o ritmo subisse demais. O trem dianteiro, embora estável, era um pouco vago na entrada da curva. Você tinha dificuldade em fechar a trajetória. Com a nova R1300 RS é o contrário. A moto te empurra. Ela te desafia a inclinar mais, a frear mais tarde. E o melhor de tudo, faz isso sem perder a estabilidade que caracteriza a BMW. Ou seja, não é uma moto nervosa. É precisa. Isso é muito difícil de conseguir. Normalmente, quando você encurta uma moto e a torna mais ágil, ela se torna nervosa em alta velocidade, pois aqui não. A 180 por hora na estrada, a RS está sólida como uma rocha. A dianteira da moto não flutua, a traseira não dança. Essa combinação de agilidade em curva e estabilidade em linha reta é o santo graal da engenharia de motocicletas, e a BMW conseguiu. E frente a rivais como a Ducati Supersport 950S ou a Triumph Tiger Sport 660, a BMW joga em outra liga. A Ducati é mais apaixonante, sim, mas também mais difícil para o dia a dia. O assento da Ducati é mais alto e mais firme, a posição é mais radical e o motor bicilíndrico italiano, embora soe de forma impressionante, é menos elástico que o Boxer. Em baixas rotações, a Ducati treme e se queixa. A BMW, por outro lado, empurra limpo desde apenas 2.000 rotações. A Triumph é mais acessível, mas lhe falta aquele caráter boxer que te dá segurança em piso molhado ou em pavimento quebrado. O motor da Triumph é mais suave, quase educado demais, e o chassi, embora competente, não tem aquela sensação de qualidade premium que transmite a BMW. A RS está naquele ponto doce entre a esportividade real e usabilidade diária. Não é uma moto apenas para domingo de manhã. É uma moto que você pode usar para ir ao trabalho, para escapar no fim de semana e para fazer uma viagem de vários dias, se não se importar em chegar com as pernas um pouco cansadas. Nós a levamos para a nossa área favorita de curvas. Quilômetros de subida com curvas fechadas, algumas retas rápidas e superfícies variáveis. É o tipo de estrada onde uma moto esportiva se diverte e um carro de turismo se entedia, pois a RS se diverte como uma esportiva. Primeira sensação: a direção. É necessário muito pouco esforço nos pulsos para mudar de trajetória. Isso é graças à redução da distância entre eixos e a um ângulo de direção ligeiramente mais fechado. A R1300 RS entra na curva como uma bicicleta de montanha de enduro, mas com a autoridade de uma moto de grande cilindrada. Segunda sensação: o controle de tração e o antibloqueio em curva. O pacote eletrônico é de série. Existem modos: chuva, estrada, dinâmico, e se você montar o pacote dinâmico, até modo corrida. E sim, faz diferença. No modo dinâmico, o controle de tração permite que você deslize um pouco antes de intervir. No modo corrida, a intervenção é ainda mais permissiva, permitindo deslizamentos controlados de até alguns graus antes que o sistema entre suavemente. A roda traseira canta, mas não assusta. Há uma pequena vibração no punho quando o sistema começa a trabalhar, mas é mais informativa do que intrusiva. Depois está o freio motor. O Boxer, por ter o virabrequim longitudinal, produz um efeito giroscópico diferente do de um 4 cilindros. Mas os engenheiros da BMW ajustaram o antipatinagem de tal forma que, quando você fecha o gás, a moto freia de forma progressiva, não brusca. Isso permite que você entre na curva com o freio traseiro arrastando e saia com o acelerador a fundo. Ponto positivo: a caixa de câmbio.
Agora com sensor de inclinação, permite reduções rápidas mesmo com a moto muito inclinada. O Quick Shifter funciona maravilhosamente da segunda para a sexta. Da sexta para a segunda também, mas com um toque um pouco mais duro. Nada grave, apenas um pequeno estalo que te lembra que não é uma moto de circuito pura. Ok, vamos parar um momento. Porque aqui vem a pergunta do milhão. Depois de tudo isso, ainda é uma moto de turismo? Minha resposta é sim. Mas não como a conhecíamos. Olha, se você quer fazer uma viagem de 5 dias com seu parceiro e malas cheias, provavelmente você ainda prefere a K1600 ou até mesmo a R1300 GS. Elas têm mais espaço, mais proteções aerodinâmicas e um assento traseiro habitável. Mas se você é do tipo que viaja sozinho com uma mochila e a única montura que precisa é a que te dá curvas, a R1300 RS é a melhor boxer esportiva que a BMW já fabricou. E aqui preciso que você faça outra tentativa rápida. Nos comentários, depois de dizer esportiva ou viajante, agora me diga curva ou reta, em uma palavra. E se você ainda não fez, inscreva-se no canal para a segunda parte deste teste, porque vamos colocá-la à prova com asfalto molhado e já te adianto, surpreende. Agora vamos continuar. Porque ainda não falei sobre o carenagem e a aerodinâmica e isso é importante. A BMW projetou um novo carenagem que não só é mais bonita, mas também canaliza o ar de forma inteligente. Tem aletas laterais internas que ajudam a extrair o ar quente do motor sem enviá-lo para as pernas do piloto. No verão, isso é um detalhe que você aprecia. Além disso, o para-brisa é ajustável em 2 posições. Na posição baixa, o fluxo de ar atinge seu peito. Na posição alta, desvia-o para a parte superior do capacete. Não é uma bolha como a de uma Goldwing, mas para uma moto esportiva está muito bem. A velocidades de autoestrada você pode aguentar sem problemas. A tela TFT de 6,5 polegadas é herdada da GS. Funciona muito bem, com conectividade para o celular, navegação passo a passo e controle de música. Os menus são fáceis uma vez que você se acostuma com o controle giratório no punho esquerdo. Isso sim, a tela poderia ser um pouco maior, mas é visível mesmo com sol direto. O volante de controle é intuitivo e permite mudar entre modos de condução sem tirar as mãos do punho. O assento do piloto tem 2 alturas possíveis, 810 e 830 mm. Na posição baixa, você fica muito integrado na moto. A posição alta dá um pouco mais de espaço para as pernas. Eu tenho 1,80 m e na posição alta me sinto em casa. Os piscas autocanceláveis funcionam bem. As luzes Full LED com adaptação em curva são de série e iluminar à noite é quase como durante o dia. O radar dianteiro, que é opcional, avisa sobre colisões e permite o controle de cruzeiro adaptativo. Mas atenção! O radar não é para todos. Se você for muito agressivo na frenagem, o assistente às vezes se intromete um pouco. Pode ser desligado com um botão no punho esquerdo. No dia a dia, a RS é mais ágil que a GS na cidade por causa da carenagem? Não, a GS continua sendo mais manobrável por causa do guidão alto. Mas a RS não é desconfortável. Tem um ângulo de giro decente e a embreagem é muito progressiva, especialmente com o assistente opcional. O consumo, cerca de 5,2 litros a cada 100 km em condução animada. Tanque de 19 litros, autonomia real de cerca de 350 km. Para turismo esportivo está muito bem. Problemas? O assento do passageiro. É pequeno e duro. Se você costuma levar acompanhante, é melhor procurar o assento Comfort ou repensar a compra. Vamos falar também do comportamento em molhado, porque neste teste tivemos a sorte ou o azar de nos deparar com uma chuva inesperada. Muitas motos esportivas se tornam um punhal quando o asfalto está brilhante. A R1300 RS, por outro lado, mantém a compostura. O modo Rain reduz a entrega de potência para cerca de 100 cavalos aproximadamente e suaviza a resposta do acelerador a ponto de parecer que você está pilotando uma moto muito mais dócil. Mas o importante não é isso. O importante é que o chassi continua transmitindo informações. Você sabe o que acontece debaixo das rodas. Não há aquele filtro de incerteza que outras motos de turismo têm quando a água aparece. A RS continua sendo comunicativa, só que mais educada. E isso, em uma moto que não foi feita para a chuva, é um enorme mérito.
Hoje percorremos quase 300 quilômetros. Estrada, Porto Seco, área de curvas com cascalho, alguns trechos com asfalto quebrado, chuva no final e também um par de retas para esticar a marcha até a sexta. E a conclusão é clara, estamos diante da RS mais esportiva que a BMW já fabricou em sua história. Não é uma moto para ir a 250 km por hora o dia todo. É uma moto para desfrutar do traçado, para sorrir sob o capacete quando você encadeia 3 curvas à direita sem levantar o pé. E tudo isso sem perder a confiabilidade de um boxer. Qual é o melhor ponto? A geometria. O motor é genial, sim, mas o que transforma a experiência é como a moto se move. É ágil, estável e divertida. Coisas que antes você não podia colocar na mesma frase com BMW e RS. A eletrônica ajuda, mas não protagoniza. Os modos de condução, o controle de tração em curva, o ABS Pro e o Quick Shifter são ferramentas que estão lá quando você precisa, mas não se sentem intrusivas. Essa é a chave de uma boa esportiva, que a tecnologia te acompanhe sem roubar seu protagonismo. E aqui a BMW acertou em cheio e chegamos ao final. Você já sabe o que vem a seguir. Diga-me em uma única palavra. Você compraria? Eu leio você nos comentários. E se você chegou até aqui, significa que gosta de motos tanto quanto eu. Então se inscreva, ative o sininho e me acompanhe no próximo teste, onde vamos colocar esta RS na pista. Porque sim, eu também vou fazer isso. BMW R1300 RS. Mais curva do que rodovia.